dia, pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós teríamos uma aula de filosofia, né? Então, como as avaliações foram adiantadas, a tia, em vez de estar postando uma aula de filosofia, eu estou postando essa aula de ciências para a gente estar encerrando o nosso conteúdo. E nós vamos começar a aula de hoje fazendo uma experiência. Então, vamos lá. Qual balão vai encher? Atenção, o professor vai aquecer a água. No caso, como a tia Rê não tá aí junto com vocês, vocês vão pedir para a mamãe estar aquecendo a água, tá? Materiais: água morna, fermento biológico, açúcar, 3 balões de festa, 3 garrafas de PET de 500 ml, 3 etiquetas, colher de sopa, funil e caneta. Como fazer? Escreva açúcar, fermento e açúcar e fermento nas etiquetas e colhe-as nas garrafas. Coloque água nas 3 garrafas até aproximadamente a metade. Com a ajuda do funil, adicione 2 colheres de açúcar nas garrafas indicadas. Tampe-as e agite-as bem para dissolver o açúcar. Em seguida, destampe-as. Adicione 1 colher de fermento nas garrafas indicadas e agite-as suavemente sem tampar. Coloque um balão de festa na abertura de cada garrafa, conforme a imagem ao lado, e aguarde alguns minutos e observe o que vai acontecer. Qual balão encheu mais? Como você explica esse resultado? Eu já vou antecipar para vocês o que é que vai acontecer aí. Caso vocês não consigam ter tudo isso daí em mãos, que veio que meio de surpresa, vocês vão poder estar anotando aí o que a tia Rê falar agora, tá legal? E quem quiser fazer a experiência é válido, porque é muito interessante. O balão da garrafa que contém açúcar e fermento deve encher mais, porque as leveduras presentes no fermento biológico consomem o açúcar e produzem gases, fazendo com que o balão encha. O balão da garrafa que contém apenas fermento deve encher bem menos, pois a levedura consome somente os açúcares presentes no próprio fermento. O balão da garrafa que contém açúcar não enche, porque não há levedura que produzem gases. No caso, é uma água doce. A água doce não vai nem mexer em nada, porque ela precisa do fermento para ela tá formando bolhas aí, no caso, né? Então, não vai dar resultado algum, certo? Então, agora, pessoal, nós vamos lá para a página 31 da nossa apostila, fazer a leitura aí da produção de medicamentos e outros produtos para a saúde. Os micro-organismos também são utilizados na produção de vários tipos de medicamentos e outros produtos para a saúde. Por exemplo, a penicilina, um dos antibióticos mais utilizados no mundo, é produzido por um fungo. A penicilina é um medicamento antibiótico utilizado em todo o mundo e é produzido pelo fungo Penicillium. Os probióticos são produzidos como iogurtes, queijos e leite fermentado, que contém micro-organismos que ajudam a melhorar a saúde do intestino, um órgão repleto desses seres vivos. Muitos problemas gastrointestinais, como as diarreias, ocorrem porque a quantidade de micro-organismos que fazem mal à saúde aumenta. Nesse caso, os probióticos têm a capacidade de controlar a quantidade desses micro-organismos, equilibrando a saúde do intestino. Vacinas. Você sabia que a vacina contra a varíola foi a primeira a ser desenvolvida no mundo? Descoberta em 1796 pelo médico inglês Edward Jenner, ela foi fundamental para prevenir essa grave virose.
As vacinas também são produzidas a partir dos micro-organismos que causam as doenças, como vírus ou bactérias. Porém, eles estão mortos ou foram alterados em laboratórios. Desse modo, os micro-organismos entram no corpo, mas não causam a doença. Apenas fazem com que o sistema de defesa do corpo produza respostas que ficam armazenadas. Se no futuro houver contato com o mesmo micro-organismo, o corpo o reconhece e produz substâncias de defesa muito mais rápido. Então, vejam bem, gente, é como se fosse mágica mesmo, né? Como que o homem tem poder, a inteligência de fazer essas descobertas, né? Utilizando o microscópio, descobrindo esses seres minúsculos, as bactérias, os vírus. E essas bactérias são substâncias que desenvolvem doenças na gente. O homem descobre o que pode fazer para combater ela. Isso é fantástico, né, gente? Então, agora nós vamos para a página seguinte, aí na página 32, né? Conectando com do pão estragado à farmácia. Você chega na cozinha e encontra um pão velho e cheio de bolor. Eca! Trate de jogá-lo fora, mas antes saiba que ele pode conter um fungo que já salvou muitas vidas. Quer entender como? Para isso, vamos conhecer um pouquinho da vida de Alexander Fleming, cientista conhecido como o pai da penicilina. Ele nasceu em Lockfield, na Escócia, no dia 6 de agosto de 1881. E morou em uma fazenda com sua mãe e irmãos até os 13 anos, quando se mudou para Londres, na Inglaterra. Anos mais tarde, ingressou no curso de medicina na Universidade de Londres e, depois de concluí-lo, começou a se dedicar nos estudos de substâncias capazes de combater bactérias. Sua descoberta mais famosa, a penicilina, aconteceu em 1928, quando Fleming saiu de férias e esqueceu placas de cultura de micro-organismos em seu laboratório. Ao voltar, ele percebeu que algumas das placas estavam contaminadas com bolor, um fungo do tipo penicillium, que cresce também no pão velho. Fleming notou que ao redor das colônias de fungos não havia mais bactérias. Algumas pesquisas depois, ele descobriu que o fungo produzia uma substância com efeito bactericida. Era a penicilina, até hoje muito usada para curar infecções. Ela foi o primeiro antibiótico da história e já salvou muitas vidas. Bactericida, substância que tem a característica de eliminar bactérias. Aqui embaixo está a foto do Alexander Fleming em seu laboratório e do lado uma placa com o crescimento do fungo que produz a penicilina. Olha só, gente, que fantástico, né? Então, vamos lá. Responder algumas questões agora e na página seguinte. Página 33, pessoal. De acordo com o texto, responda as questões. Quando Alexander Fleming voltou de férias, o que ele viu de diferente nas placas de cultura que havia deixado em seu laboratório? O que ele percebeu, pessoal, ao chegar lá?
Vamos responder? Parágrafo, letra maiúscula. Havia bolor nas placas de cultura e as bactérias não tinham crescido ao redor dele. Ponto final. Exercício número 2. Qual substância foi identificada posteriormente como sendo a responsável por evitar o crescimento das bactérias? Parágrafo, letra maiúscula. A penicilina produzida pelo fungo. A penicilina produzida pelo fungo. Exercício número 3. Explique qual é a importância da identificação da penicilina para a saúde das pessoas. Vamos lá, então? A penicilina cura a infecção grave causada por bactérias. Vamos lá, então? Outros produtos feitos com a participação de micro-organismos. Além de serem essenciais para a produção de determinados alimentos e medicamentos, vários outros produtos são feitos com a participação de micro-organismos e o uso de técnicas de biotecnologia. Um exemplo é o biogás, um tipo de combustível produzido a partir da ação de bactérias. As bactérias se alimentam dos resíduos, restos de alimentos, folhas secas, fezes e produzem o biogás. Esse processo ocorre dentro de um local chamado de fermentador, de onde esse gás é canalizado para então ser queimado, produzindo energia. Já as algas, além de serem indispensáveis para a vida na Terra, por realizarem fotossíntese e produzirem gás, oxigênio, podem ser utilizadas na produção de cosméticos e fertilizantes para a agricultura. Como é possível perceber, a biotecnologia e os micro-organismos estão muito mais presentes em nosso dia a dia do que podemos imaginar, além de serem fundamentais para a vida na Terra. Eles são extremamente importantes para a fabricação de inúmeros produtos. Então, vamos ver o ciclo aí de geração de biogás? Então, vamos lá, ó, representação esquemática das etapas de produção e utilização do biogás. Resíduos, né? Higienização dos resíduos. No fermentador ocorre a produção de biogás pelas bactérias ao se alimentarem dos resíduos. O biogás é usado como fonte de energia para mover o gerador. E do gerador a energia segue para a rede de distribuição, chegando às casas como energia elétrica, por exemplo. Então, olha só, aqui tem um esqueminha que resume perfeitamente como é que isso acontece, né? Então, agora, pessoal, a gente vai estar respondendo algumas questões, né? Aí na página 34 da nossa apostila. O termo biotecnologia foi criado e utilizado pela primeira vez em 1919. Entretanto, a biotecnologia faz parte da história da humanidade, estando presente no cotidiano do ser humano há milhares de anos. Escreva 2 exemplos de como a biotecnologia era utilizada antigamente. Então, vamos lá. A seleção de sementes para a produção de plantas
com características específicas, o uso de micro-organismos na produção de queijos, bebidas, entre outros exemplos. Então, essa vai ser a resposta da número 1. Se tiver rápido, vocês voltem o vídeo, vão pausando e vão copiando, tá? Porque aí não tem erro da questão ficar errada. E vocês já podem ir estudando para avaliação. Número 2. O crescimento da massa do pão ocorre pela adição de fermento biológico, que é constituído de micro-organismos. Letra A. Assinale a alternativa que identifica o micro-organismo presente no fermento biológico, usado para fazer pães. Resposta correta, fungos, tá? Então, assinalem fungos. Letrinha B. Como esses micro-organismos fazem a massa do pão crescer? Escrevam aí na letrinha B, parágrafo, letra maiúscula. Eles se alimentam do açúcar presente na massa e produzem um gás que se acumula e a faz crescer. Exercício número 3. Em uma fazenda são produzidos muitos resíduos, como fezes de animais e folhas que caem das árvores. Pensando em aproveitar esses resíduos, o proprietário da fazenda resolveu construir um fermentador para produzir biogás. Qual é o papel dos micro-organismos na produção de gás? Vamos escrever aí? Parágrafo, letra maiúscula. As bactérias se alimentam dos resíduos e produzem um tipo de gás, vírgula, que pode ser utilizado posteriormente para gerar energia. Vamos então para a página seguinte, página 35. Antigamente, na região da Índia e da China, as pessoas utilizaram uma fruta chamada lichia para tratar diarreias. Na década de 1950, ao estudar a fruta, um cientista identificou que não era a lichia que fazia a diarreia melhorar, mas um fungo encontrado nela, que tem efeito probiótico. Assinale a alternativa que explica como os fungos presentes na lichia podem agir no intestino para melhorar a diarreia. Resposta correta, pessoal, é a última alternativa. Eles controlam a quantidade de micro-organismos prejudiciais que podem causar a diarreia. Pergunta de número 5. Um cientista estava estudando substâncias com efeitos antibióticos. Para isso, ele colocou um tipo de bactéria em verde para crescer em uma placa de cultura e adicionou pequenos comprimidos com diferentes substâncias para serem testadas. Observem como essa placa ficou depois de alguns dias. Na fotografia, marque um X nos comprimidos que foram mais eficientes em evitar o crescimento das bactérias. Letra B. Explique como você identificou a ação dos antibióticos na fotografia. Então, pessoal, aí na lâmina que vocês vão estar assinalando, são os dois pontinhos do lado direito, né? Então, o que nós vamos responder aí? As áreas transparentes da placa de cultura, vírgula, nas quais as bactérias não cresceram,
chegamos à conclusão de que os comprimidos colocados ali liberam substâncias antibióticas que impedem o crescimento desses micro-organismos. Então, é isso aí que vocês vão estar escrevendo aí na resposta da pergunta da letrinha B, ok? Se a tia falou rápido, volta o vídeo, põe de novo e não deixa de colocar do jeito que a tia Rê falou, porque fica mais fácil para vocês, tá? Agora nós vamos para a última página da nossa apostila, para a página 36. Exercício número 6. Leia o texto com atenção. Muito antes de existirem as grandes espigas amareladas disponíveis hoje em feiras e supermercados, o ancestral do milho era uma planta mexicana com poucos grãos, que se soltavam facilmente da espiga, e uma casca praticamente intransponível. Seres humanos já usavam e manipulavam a forma selvagem do milho, um capim chamado de teoscinto, por volta de 9.000 anos atrás no México. Pouco depois, o grão foi trazido para a América do Sul, onde o processo de domesticação teria continuado. Continuou o processo. Eles tinham uma boa estrutura para a domesticação de plantas. Explica. Naquele momento, os índios da região já tinham grande experiência no manejo e na seleção de uma variedade de espécies, como feijão, abóbora e mandioca. Há cerca de 9.000 anos, uma variedade selvagem chamada teoscinto foi usado para produzir a espiga de milho que conhecemos atualmente. Na imagem estão representadas espigas comerciais, amarela, e selvagem, coloridas. Ancestral. O que significa a palavra ancestral? Indivíduo do qual descendem outros indivíduos. Por exemplo, planta que deu origem ao milho atual. Intransponível, duro e resistente, difícil de ser quebrado. Domesticação. Processo em que plantas e animais são selecionados para apresentar determinada característica, como o milho que passou a apresentar mais grãos e casca fina. Então agora, pessoal, a gente vai estar respondendo essas questões aqui, tá legal? Então, de acordo com o texto, que povos estão envolvidos no processo de domesticação do milho? Parágrafo letra maiúscula, escrevam aí, pessoal. Mexicanos e indígenas da Amazônia. Amazônia, chapeuzinho no O aí da Amazônia, usou, viu? Letrinha B. O milho nem sempre foi da maneira como conhecemos. Explique como ele foi sendo modificado para apresentar as características atuais. Então, vamos lá. Parágrafo, letra maiúscula. As pessoas foram selecionando as espigas com grãos maiores e essas plantas foram sendo reproduzidas até chegar à planta que temos na atualidade. Ponto final. Letra C. Qual é a relação da biotecnologia com esse processo de modificação do milho? Então, vamos responder aí. A biotecnologia consiste no uso de técnicas de seleção e modificação de seres vivos para que produzam substâncias ou melhorem seu desenvolvimento
E isso foi feito com o milho, vírgula, resultando na planta atual. Ponto final. Meus amores, então, por hoje é só. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima aula.